intenção aqui, gente, é fazer um bate-papo a respeito desse tema. Por favor, fiquem à vontade para fazer comentários, me interromper se tiver alguma dúvida. Só para entender um pouquinho qual é a expectativa de vocês aqui hoje. Levanta a mão quem já teve alguma experiência com o processo, quem já trabalha na área, já foi envolvido em alguma ação. Tá. Ok. Não tem problema, não. É muito comum, realmente, que muitos ainda não conheçam o tema. Por esse motivo, eu vou fazer uma introduçãozinha, justamente para contextualizar, e quem ainda não conhece o assunto, ainda não está por dentro, conseguir captar. Como estou vendo que muita gente ainda não conhece o tema, se tiver dúvida, me para. Fala, sinaliza. O som está bom aí para vocês? Estão conseguindo me ouvir? Eu vou começar falando a respeito dos conceitos, tanto de processos quanto da gestão por processos. Na sequência, eu vou entrar na implantação em si, o que seria implantar isso dentro da empresa. Falar dos motivos que levam, que poderiam, né, ser os benefícios para essa implantação. Falar da estratégia de implantação, os desafios e qual é o cenário hoje no Brasil. Existe uma pesquisa realizada pela BPMP, não sei se todo mundo conhece, que é a Associação Brasileira de Processos, aqui no Brasil. Então, eles realizaram uma pesquisa, eu não vou mostrar a pesquisa toda, eu peguei só alguns trechos que têm a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Vou falar também da manutenção da aplicação dessa cultura dentro da empresa, falar o que seria necessário fazer depois que a gente implanta isso dentro da empresa. Eu trouxe aqui 2 conceitos, um da Fundação Nacional da Qualidade, que diz que processo é qualquer ação ou atividade que transforme uma entrada em saída, agregando valor ao cliente. E uma do CBOC, não sei se todo mundo conhece, o CBOC é o Guia de Melhores Práticas em Gerenciamento de Processos de Negócio. Assim como tem o PMBOK para a gestão de projetos, eu cito o PMBOK porque o PMBOK tem mais gente que conhece. Para gerenciamento de projetos, para processos a gente também tem um guia, que é esse, que é o CBOK. Ele diz que processo é uma agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar mais resultados. O que quer dizer isso tudo? Eu tenho aqui que atividades que compõem os processos. Processo nada mais é do que uma sequência de atividades interrelacionada realizadas por pessoas ou por máquinas. A gente pode ter na execução dos processos de negócio da empresa. Interação também com o sistema. Não necessariamente os processos são 100% manuais. A gente tem esse cenário bem misto. Quem já trabalha com isso conhece essa realidade. A gente tem interface com o sistema e existem até atividades que são 100% automáticas. São realizadas 100% através do sistema. E essas atividades precisam ser controladas sempre. Para um bom gerenciamento do processo de negócio dentro da empresa, eu preciso controlar, eu preciso medir, eu preciso avaliar para que tudo saia dentro do conforme. Essa aqui é uma imagem clássica de conceito de gestão de processos. A gente diz que todo processo tem uma entrada, que é o nosso input, e uma saída, que é o output. Como acontece? Essa entrada ela pode ser uma solicitação do cliente, pode ser um documento entregue por um outro processo anterior que tem interface com esse que nós estamos avaliando. E tem saídas, que pode ser direto para o meu cliente final ou até mesmo interface com outros processos da empresa. Uma entrega realizada por uma área impacta no trabalho da outra. Os processos de negócio, a gente costuma dizer que não existe uma atividade, o processo não é de uma área. O processo ele envolve várias áreas, é diferente. As pessoas, eu costumo escutar muito isso, é muito comum as pessoas falarem, o meu processo. Não é o meu processo. Ela está até rindo, né? Deve escutar bastante isso também. Não é o meu processo, né? Na verdade, o processo ele tem integração com várias áreas. Então, é importante ter isso em mente, que, na verdade, o trabalho de um impacta no trabalho do outro.
Uma vez eu escutei uma pessoa falar assim, nossa, eu não tinha me dado conta, mas eu atendo o cliente final. Essa pessoa trabalhava numa área administrativa de uma empresa, controlando a telefonia, o serviço de telefonia celular da empresa. E ela não tinha se dado conta de que ela também estava trabalhando para atender o cliente dessa empresa, porque no momento em que um médico ficava sem o telefone para poder atender um paciente, ela estava impactando no trabalho lá na ponta. Ela não fazia ideia. Para ela simplesmente atendia e administrava, gerenciava uma linha de telefone que era entregue para o médico. Mas pensa, se o telefone desse médico não estiver funcionando, ele não vai conseguir atender esse paciente. Aqui eu faço uma ligação do PDCA. Todo mundo aqui é administrador ou tem alguém aqui que não é administrador? Todos? Então, acho que todo mundo conhece o PDCA. Eu fiz uma associação aqui do PDCA justamente porque gestão de processos é isso, é melhoria contínua, é uma coisa cíclica, a gente precisa constantemente rever os processos. Não é como projeto, que tem início, meio e fim, que a gente entrega um trabalho e pronto, acabou. Não, a gente precisa constantemente avaliar. Como o Falcone faz uma menção, ele diz que os processos devem ser constantemente revistos, porque as demandas sobre a organização mudam. Cada hora é uma situação diferente que aparece. Às vezes você está fazendo de um jeito hoje, na semana seguinte, no dia seguinte, você vê, caramba, não, está dando problema. Meu cliente está reclamando, ou então eu estou gerando perda financeira, eu preciso mudar. Então, não é dizer que eu fiz a revisão de um processo agora, eu não preciso mais mexer. Ele precisa ser constantemente revisto, atualizado e melhorado. Gestão de processos é isso, é você conseguir visualizar a estrutura de uma empresa, além daquelas caixinhas. Eu costumo dizer que é além das caixinhas do organograma, né, que todo mundo olha e vê dessa forma. Não, gerir por processos de negócio é justamente você conseguir ter essa visão ponta a ponta da organização, dos processos, dos macroprocessos, como eles funcionam. Ela também permite integrar a estratégia e objetivos da organização com as necessidades do cliente. Eu diria necessidade dos clientes e objetivos da organização, porque a gente consegue aliar a estratégia ao que o cliente espera. A gente consegue avaliar o que a organização está pretendendo. A gente precisa ter, nesse momento, um alinhamento muito forte com o planejamento estratégico. As pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho precisam conhecer todos os objetivos, missão, visão, valores, para sempre trabalhar alinhado a isso. Não adianta eu propor uma melhoria para o processo se isso está totalmente contra tudo que a organização pretende. Bom, e essa gestão por processos de negócio, ela nos traz diversos ganhos. A gente ganha no tempo de execução. Muitas vezes, uma atividade, várias atividades, elas podem ser otimizadas, o processo ele pode ser otimizado, a gente pode trabalhar e melhorar isso, porque existem atividades manuais, por exemplo, que a gente perde muito tempo fazendo. Quando a gente coloca isso para dentro de um sistema, automatiza, a gente ganha. Não só isso, porque eu citei esse exemplo, mas eu gosto de frisar que melhorar processo não é só jogar para dentro de um sistema. Porque muitas vezes a pessoa fala, vou jogar para dentro do sistema, vai resolver meu problema. Não é isso, a gente precisa avaliar. Muitas vezes tem gargalos, tem retrabalhos, a gente encontra áreas diferentes fazendo exatamente as mesmas atividades. Então, tudo isso precisa ser avaliado, analisado. Não é só pensar em joguei para dentro do sistema, resolvi o meu problema. Além disso, a gente traz maior confiabilidade também para o negócio. A gente consegue reduzir custos. Durante essa análise de processos, a gente consegue avaliar onde estão muitos riscos que estão nos levando a perdas financeiras também. E quando a gente reduz, otimiza um processo, a gente consegue também reduzir custo, porque o tempo de execução vai ser menor. A gente
tem um colaborador dedicado a executar aquela atividade, que ele vai ter o tempo dele focado a realizar outras atividades além daquelas que ele tá realizando. A gente tem uma maior satisfação do cliente, a gente também tem melhorias de controles internos, eu consigo controlar melhor o meu processo. Processos muito manuais, a gente precisa controlar mais. A tendência é essa. Quando a gente tem a informação dentro de um sistema, é muito mais fácil ter menos riscos, né, envolvidos, erros. Nós somos seres humanos. Não adianta. Falhas acontecem. Então, a gente consegue ter melhores controles também. A gente consegue fazer a organização, visualizar as interfaces, pelo menos propicia de forma mais fácil com que isso aconteça. Já falei de sistemas, a gente melhora as rotinas de trabalho, tem toda questão de documentação. Quando a gente fala aqui de regras, políticas, tem toda uma questão de documentação normativa que pode estar por trás disso. É importante frisar também que não adianta mapear um processo e pensar assim, vou gerar uma norma disso aqui, vou fazer um POP e está tudo certo. A gente precisa adequar à realidade da empresa. Por que nós precisamos entender os processos? Porque a gestão por processo possibilita o entendimento dos colaboradores do todo, dessa visão ponta a ponta, ela facilita isso. As pessoas conseguem entender todas as interfaces que existem, as pessoas começam a perceber que, muitas vezes, a área de atendimento ao cliente, por exemplo, tem uma interface muito grande com uma área médica, com uma área de assistência técnica, enfim. E ela não percebia isso. Quando a gente implementa essa visão por processo dentro da empresa, as pessoas têm isso de uma forma muito mais clara. E fica muito mais fácil entender o que está acontecendo, as pessoas conseguem analisar os problemas que estão acontecendo e sabem a quem recorrer. Sabe que um documento, por exemplo, que foi entregue com informação faltando, ele vai gerar impacto. Então, da mesma forma que esse documento que eu recebi, com uma informação faltando, está gerando impacto aqui no trabalho que eu estou fazendo, poxa, será que se eu também mandar ele para frente, sem estar com todas as informações que precisa, eu não vou gerar impacto lá na frente? Eu não vou impactar lá na ponta, muitas vezes, no momento em que o cliente precisa receber? O simples fato de um produto, por exemplo, que entra para uma assistência técnica, o simples fato de não ter uma nota para dar entrada nesse produto, eu não vou conseguir depois retornar ele para o cliente, depois que ele for reparado. Eu preciso dessa nota. Então, é pensar nesse todo, desde o momento da entrada até a saída, até o atendimento ao cliente. Eu coloco aqui também a possibilidade de explicitar esse conhecimento tácito. O que é isso? Aquela informação que está na cabeça das pessoas. Isso a gente vê muito também. Em muita empresa é super comum isso, né? Muitas vezes as pessoas sabem perfeitamente executar aquela tarefa, mas isso não está documentado em lugar nenhum. Não tem nenhum documento que formalize isso, que passe quais são as responsabilidades, quais são os papéis de cada um naquilo ali. Às vezes é uma pessoa que está 20, 30 anos na empresa. Não, ele é o cara, né? Ele sabe fazer isso perfeito, não tem problema, ele resolve. Mas aí ele sai de férias, ele fica doente, acontece alguma coisa, pronto, acabou. Todo mundo arranca os cabelos, né? Então, é muito importante isso. É documentar, é passar para o papel, formalizar, colocar isso de forma clara para todo mundo. Isso aqui eu já falei. Limite de atuação. Isso aqui eu também já falei, que ele representa essa dinâmica, possibilita que as pessoas consigam entender justamente todos esses impactos das atividades e evita o retrabalho. Como eu falei ainda agora, existem diversas situações que a gente encontra quando vai fazer esse trabalho de processo, vai fazer levantamento. Várias áreas, vamos dizer assim, 2 áreas, às vezes executando o mesmo trabalho, simplesmente por falta de comunicação. Simplesmente porque não foi definido quem era responsável por fazer aquilo ali, ou então porque uma, às vezes, até não sabe mesmo que a outra está fazendo, que a outra está realizando.
E também aqui um outro ponto muito interessante é a questão de capacitação da equipe. Quando a gente faz esse levantamento de processos, analisa, a gente consegue identificar muitas vezes pontos de melhoria nesse sentido. Você capacitar, treinar colaboradores. Muitos problemas acontecem, não é porque fulano não está a fim de fazer. Não, não é isso. Muitas vezes ninguém nunca parou e explicou aquilo ali para ele. Muitas vezes ninguém nunca falou como aquilo ali deve ser executado. Então, a gente precisa avaliar isso também. Muitas questões são resolvidas com treinamento, com capacitação da equipe. Eu vou passar aqui para vocês um vídeo que eu acho que representa bem esses conceitos que eu estou falando aqui. Depois a gente comenta um pouquinho. The Visa check card. Because money shouldn't slow you down. Life takes faster money. É isso, né? Vocês viram que estava tudo acontecendo perfeitamente, tudo processo fluido, sem erros, sem impactos, tudo funcionando. A proposta aqui da Visa é mostrar essa questão da agilidade, falar que pague com Visa que você vai conseguir resolver seus problemas. Pronto, vai uma pessoa e resolve pagar no dinheiro. Identificamos um ponto que não foi avaliado nesse processo, né? Se todo mundo resolve pagar no cartão, está tudo certo. A coisa funciona. Agora, precisou parar para dar um troco para uma pessoa, pronto, acabou. Impactou lá na ponta no outro cara que estava entregando o suco lá embaixo, porque parou a fila, derrubou tudo, acabou, todo o planejamento foi por água abaixo. Falando, deixa eu perguntar antes de entrar nessa parte, como muita gente me falou que não tem essa vivência na área, que não conhece o tema, ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar a esclarecer em relação a tudo que a gente passou aqui? Não? Posso avançar? Então tá. Falando agora especificamente da implantação dessa cultura dentro da empresa. O que levaria uma empresa, quais são os motivos, quais são os benefícios de implantar essa cultura dentro da empresa? É justamente isso, na verdade, um pouquinho de tudo isso que eu acabei falando aqui já para vocês, né? A gente consegue, com a gestão por processos, tendo essa cultura implantada dentro da empresa, a gente consegue ter foco em todos os processos da organização. Importante pontuar, eu vou fazer essas observações em outros slides também. Quando eu falo aqui foco em todos os processos da organização, eu falo quando a gente tem o objetivo de implantar um escritório de processos na empresa. Aí a gente tem, sim, essa visão do todo, porque o escritório de processos, por exemplo, está atendendo a empresa inteira. Implantar simplesmente um projeto piloto, essa ação iniciar em uma área específica, uma diretoria, simplesmente a gente vai trabalhar de uma forma diferente. A gente não vai ter um escritório para atender a empresa inteira e ter essa visão do todo. A gente começa de uma forma, vamos dizer assim, vamos começar pequeno, vamos tentar, vamos fazer o teste. Muitas empresas, vocês vão ver quando eu mostrar a pesquisa, muitas empresas hoje ainda estão nessa situação de começar essa cultura dentro da empresa, implantar, mas não necessariamente cria aquela estrutura toda de um escritório, porque precisa realmente de uma estrutura maior. Então, nada impede, tá?
Garantia da qualidade do negócio. Quando a gente fala de melhoria contínua, a gente está falando de garantir isso. A sustentabilidade do negócio. Contribuição para melhor governança corporativa. A gente mapeando o processo, entendendo o que está acontecendo, melhorando, otimizando, ganhando agilidade, celeridade nesse processo, a gente consegue contribuir também para melhor governança corporativa. Com isso, a gente também traz um maior valor agregado para o cliente, para o negócio. Lembra que eu falei lá atrás? A gente não pode pensar só em um ou outro de forma isolada. Eu não posso querer atender também todas as necessidades que o cliente está apresentando e afetar o meu negócio. Afetar todo o planejamento que foi feito, afetar o meu fluxo de caixa. Não dá. Então, é realmente uma forma de aliar tudo isso. Eu consigo aliar o que eu preciso fazer enquanto empresa e de que forma eu posso fazer para manter o meu cliente satisfeito e para atender essas expectativas dele. Eu coloquei essas duas imagens aqui como uma brincadeira para a gente falar, né? Gestão por processos. Antecipe-se, não seja reativo, seja proativo. Avalie antes do problema acontecer. Muitas vezes a gente acaba apagando incêndio, né? A gente só resolve fazer alguma coisa depois que o problema aparece. Como aqui, né? Essa empresa é uma lanchonete, o cliente ficou 30 minutos esperando para ser atendido e desistiu. Falou, vou embora. Deixou uma mensagem ali, tá aí o problema, né? A gente está sendo reativo, a gente só vai fazer depois que o problema acontece. É a mesma coisa aqui. Essa empresa de refrigeradores, eu tirei ali o nome, não vou falar qual é, mas, enfim, teve uma divulgação negativa justamente por isso, né? Não teve essa avaliação prévia. Eu não avaliei antes o que poderia estar acontecendo, seja num lote, seja, enfim, no que for para estar acontecendo esse problema e chegar lá e ter esse cliente satisfeito. E a propaganda negativa, ela corre rápido, né? Com a rede social, então, mais fácil ainda. Rapidinho, todo mundo está sabendo que a empresa X, Y ou Z está com qualidade ruim, que dá dor de cabeça. Essa pessoa botou, né? A empresa trata mal os seus clientes, sabe por quê? Chegou a fazer página e tudo no Twitter. Chegou a escrever lá. Então, a propaganda negativa, ela corre. Então, é justamente isso. Gerir processos para poder melhorar. Aí eu faço até uma colocação aqui com o momento que o Brasil está vivendo. A gente está passando por essa crise. Não é fácil. Tem muitas empresas realmente buscando algum tipo de solução para levar essa situação. E aí muitas vão até buscar, deixa eu avaliar os meus processos. Bacana. Muito importante, eu acho que ajuda sim. Mas eu gosto de reforçar isso. Não deixa entrar num momento desse, num momento de sufoco, para fazer esse tipo de avaliação. Melhoria sempre. Avalie os processos, independente se a gente está em crise, se tem um cliente reclamando ou não. A gente precisa rever sempre esses processos. Bom, falando agora especificamente da implantação de um escritório, não sei a intenção de todos aqui, se é porque realmente já existe alguma iniciativa dentro da empresa para a implantação de um escritório de processo, ou então isso vai ser trabalhado pontualmente dentro de alguma área específica. Mas quando a gente tem uma estrutura de escritório de processos, a gente precisa pensar sempre qual o escopo de atuação dessa área. O que ele vai fazer dentro da empresa? Ele vai ter que papel? O que eu preciso pensar? Eu vou ser simplesmente consultor? Eu vou... simplesmente não, perdão. Eu vou ser consultor, que é quem vai ajudar ali justamente nesse mapeamento, nesse levantamento, atendendo a empresa inteira. Eu vou simplesmente definir padrões, o que precisa ser feito para que as áreas desenhem fluxograma, para que as áreas escrevam procedimento, que a gente chama de POP, né, o procedimento operacional padrão, normas. O que eu quero ser? Né? Eu acho que é a primeira pergunta para quem, de repente, está numa situação como essa, na empresa, querendo implantar essa cultura, é justamente perguntar o que eu quero ser. É aquela brincadeira, o que eu vou ser quando crescer? Né? Mais ou menos parecida. Perdão, gente, eu estou melhorando de uma gripe, de vez em quando vai vir a tosse, tá?
Então, é mais ou menos isso mesmo, é você entender qual o escopo de atuação que vai ter esse escritório. E aqui eu coloco algumas perguntinhas, tanto essa questão da definição do slide anterior, quanto essas perguntas aqui eu retirei do próprio site da BPMP, que é, conforme eu comentei, a Associação Brasileira de Processos, aqui no Brasil, que eles consideram também muito importante seguir sempre esse passo a passo, essas perguntinhas. Eu preciso avaliar até onde vão as responsabilidades do escritório, porque muitas vezes essas coisas acabam se misturando. A gente tem, muitas vezes, um escritório que centraliza padrões, que é consultor, que vai nas áreas, levanta processo, mapeia, mas até que ponto eu sei onde termina a minha responsabilidade e onde começa a do outro e vice-versa. Então, é importante refletir sobre isso. Como interagem e apoiam os donos de processo? É uma pequena observação aqui, só para explicar, quando a gente fala dono de processo, a gente está falando a pessoa responsável por fazer aquilo ali, o processo, acontecer, funcionar, realmente ter fluidez. É quem vai fazer cumprir tudo que foi definido ali para aquele processo. Como medir os serviços prestados pelo escritório para as demais áreas? Não adianta eu estruturar, fazer todo o meu trabalho, ir lá, levantar, mapear, mas e depois? Eu não vou medir isso, eu não vou avaliar que benefícios que isso trouxe para a organização, que resultado gerou esse trabalho de levantamento de processos. Deve existir nível de serviço, eu preciso estabelecer isso também. Como o escritório é custeado dentro da organização? Existe um cenário bem misto. Cada escritório está posicionado dentro de uma estrutura diferente. Uns estão ligados direto a uma presidência da empresa, outros estão numa diretoria, numa área específica. A gente precisa também definir tudo isso. Como se avalia o retorno das ações de BPM e do próprio escritório? Tem muito a ver com aquela pergunta que eu falei ali antes. A gente vai fazer todo esse esforço de levantamento, de análise para melhorar e depois precisa mensurar isso. Como o escritório evolui ao longo do tempo na organização, em conjunto com seu aumento de maturidade em BPM? Mais para frente eu vou entrar mais no detalhe dessa questão da maturidade. Isso é importante ter em mente. Desde o momento da implantação, eu preciso avaliar qual é o cenário da empresa hoje. O que a empresa já tem, porque muitas vezes a gente tem algumas ações isoladas. Então, o que a empresa já tem voltado para processos? Para que eu saiba aplicar melhor a minha estratégia, saiba definir o que eu vou fazer no momento da implantação dessa estrutura. Eu preciso lidar com a realidade. Não adianta eu querer mover mundos e fundos e não trabalhar com a realidade que já existe. Senão acaba gerando resistência também. E aqui eu coloco algumas questões que são bem importantes também de avaliar nesse momento. Quando a gente está implantando qualquer coisa nova, a gente precisa comunicar, né? Então, é muito importante a gente fazer treinamentos de caráter educativo mesmo, para que as pessoas possam compreender, possam entender todo esse trabalho que vai ser feito, que vai ser realizado. Nem todo mundo vai conhecer esses conceitos, vai saber a que se refere o trabalho. Então, se no dia a dia já é importante trabalhar muito bem a comunicação, porque a gente vê diversos problemas dentro das empresas simplesmente porque teve falha de comunicação. Às vezes, uma área não falou com a outra e, por isso, gerou algum impacto lá na frente. Imagina uma coisa nova, uma coisa que a gente está começando, está implantando. Então, é muito importante também pensar nisso. Essa questão da visão departamental... Só um minutinho. Da visão departamental que eu coloco aqui, porque isso acontece muito. As pessoas, aquilo que eu comentei lá no início, né, pensam, é o meu processo, a minha atividade. As empresas muitas ainda estão estruturadas assim hoje, a realidade do mercado é justamente cada um pensar na sua área, nas suas atividades. Então, a gente precisa desconstruir, tentar, pelo menos, desconstruir isso na cabeça das pessoas.
Importante também pensar em definir padrões para a priorização dos projetos de melhoria que vão ser executados. A gente precisa entender, a gente está começando, vai começar a fazer isso dentro da empresa. Aí fica aquela dúvida na cabeça, né? Ok, mas por onde eu começo? O que eu vou atacar? Né? A gente precisa definir, a gente precisa estabelecer um método de priorização para ver por onde eu vou começar. Independente se eu estou falando de um escritório de processos que vai atender a empresa toda, ou até mesmo um trabalho pontual que vai ser feito dentro de uma área específica, que vai ter uma pessoa voltada, focada nisso, eu preciso priorizar. Eu preciso entender quais são os processos que estão permeando aquela área ali e definir o que está impactando mais, onde está o problema aqui, o que está me gerando perda financeira, o que está aliado à estratégia da organização, o que eu preciso priorizar, atacar primeiro. Eu também gosto de trabalhar com essa questão de documentos de lições aprendidas. Em projetos isso é muito forte. O pessoal trabalha muito, todo projeto, toda entrega tem um documento de lições aprendidas e eu gosto muito também de aplicar nesse momento, porque eu acho que tudo na vida é um aprendizado. Então, no momento que a gente está fazendo uma implantação, por que não registrar, saber o que deu certo, o que deu errado, para lá na frente a gente não cometer os mesmos erros ou até pensar em melhores formas, ainda que não tenha dado errado, mas uma melhor forma de fazer. A gente está estruturando. Muito a ver também com aquela questão de padrões, desenvolver documentação para suportar esse mapeamento. Todo mapeamento realizado é bacana, é interessante que a gente entregue um produto daquilo ali depois. Se a gente vai fazer, vai chamar de dossiê, vai chamar de relatório, como é que vai chamar, tanto faz. Mas é importante que a gente coloque aquilo ali no papel para ficar também de referência mais para frente, documentar quais foram os gaps, os problemas encontrados durante aquele mapeamento, quais foram os riscos identificados, o que teve ali de proposta de melhoria. Muitas vezes a gente não consegue implementações de imediato para aquelas melhorias que foram propostas, mas lá na frente, isso está documentado, a gente consegue trabalhar, a gente consegue tratar. Avaliação dos recursos disponíveis. O que eu tenho de ferramenta para poder fazer isso hoje? Muitas pessoas falam, ai, nossa, mas eu não tenho disponibilização de um software, por exemplo, para desenhar processo. Não tem problema, pega um A3, bota post-it, qualquer coisa. Não tem essa preocupação. Muitas pessoas, às vezes, ficam com essa preocupação da questão da ferramenta. Ah, eu vou ter que aprender a mexer no software. Existem hoje até softwares gratuitos, né? A gente tem alguns pagos, mas também outros gratuitos. Um dos gratuitos é o Visage, que eu acho que é bem tranquilinho de mexer. A gente não precisa de licença para essa ferramenta, então isso já ajuda a avaliar isso. O que eu tenho de recurso para poder começar? E não só pensar em recursos para suportar esse mapeamento, esse trabalho que vai ser realizado, pensar também quais são os recursos hoje dentro da organização mesmo que vão possibilitar até a mesma extração de dados. Qual é a realidade da organização? Eu tenho muitos controles realizados em planilha Excel? Ou eu tenho muita coisa dentro de sistema? Eu tenho um sistema integrado, um ERP dentro da empresa? Porque isso também faz diferença. Na hora de levantar, de extrair os dados, uma coisa é você extrair de uma coisa de dado que está em planilha Excel, um controle muito manual. Vai te gerar uma dificuldade, um esforço, uma demanda de trabalho muito maior. Outra coisa, se você tem o sistema ERP dentro da empresa, também facilita, você consegue extrair esses dados. Esse próximo ponto, eu já comentei bastante, não importa se você vai implantar já de cara um escritório estruturado, com 2, 3, 5, sei lá, profissionais, ou se você vai fazer um projeto piloto, vai iniciar dentro de uma área, de uma diretoria, uma ação específica. Aqui eu começo a falar um pouquinho sobre os desafios dessa implantação. Eu acredito muito que a cultura da empresa deve ser avaliada. Quem está trabalhando com isso precisa conhecer muito bem a cultura, entender qual é o cenário hoje dentro da empresa para traçar uma estratégia e definir de forma mais assertiva o que vai ser feito. Porque
porque muitas vezes isso faz diferença. Eu trouxe aqui uma definição da Revista Eletrônica de Administração e Negócios, que diz: a cultura organizacional é constituída de valores, normas, atitudes e comportamentos resultantes de uma experiência coletiva e compartilhados pelos membros da empresa. Ou seja, eu entendo que essa nova visão de gestão de processos, tanto o fato de implementar a cultura, quanto até mesmo as melhorias que serão sugeridas ao entregar esse trabalho, podem gerar resistência nos colaboradores. Mudança, qualquer inovação gera resistência no ser humano. Então, a gente precisa trabalhar muito bem isso. Eu trouxe aqui 3 imagens para exemplificar para vocês essa questão que eu pontuei em relação à estrutura da empresa. Se ela tem uma estrutura funcional, onde as pessoas conseguem apenas enxergar o seu trabalho, a sua atividade, ou um nível, vamos dizer assim, de maior maturidade em processos, que seria o que a gente chama de estrutura matricial. Eu estou na frente de alguém, vocês estão conseguindo ver, porque tem a câmera ali, de vez em quando vem para cá, eles me mandam vir para cá. O que acontece? Quando a gente tem uma estrutura como essa, por exemplo, onde as atividades das áreas prevalecem sobre a necessidade dos processos, a tomada de decisão é muito mais voltada para a atividade que é realizada dentro de uma área específica, TI, administrativo, contas a pagar, o que for, e as pessoas não conseguem enxergar o processo que, na verdade, está suportando tudo aquilo, a gente acaba tendo o que a gente chama de gestores funcionais, né? O gestor que vai olhar simplesmente para dentro da sua caixinha, ver o que está sendo feito ali, justamente sem avaliar o todo. Muitas vezes ele toma uma decisão que é prejudicial e impacta se pensar no processo ponta a ponta. Mas é isso que acaba acontecendo. Nessa segunda estrutura aqui, que a gente já consegue ver o início de uma estrutura de gestão por processos, mas ela ainda não prevalece. A gente continua tendo uma estrutura que é burocrática, que é engessada, mas a gente começa a ter uma visão, as pessoas já têm, até mesmo os colaboradores, não só os gestores das áreas, os colaboradores começam a, pelo menos, ter uma ideia de como o processo funciona, de como a coisa acontece, justamente entender os impactos. E nessa estrutura aqui, seria o que a gente chama de estrutura matricial, que é você ter o processo de negócio, os processos de negócio da empresa caminhando junto com todas as áreas, na verdade, no que diz respeito a decisões, a tomadas de ações mesmo para melhoria, para estudo, para análise do que está acontecendo. Dessa forma, a gente tem um processo acontecendo de forma muito mais fluida. As pessoas conseguem ter a visão do processo, como ele acontece. Então, muitas vezes, ao executar uma atividade, elas param e pensam: opa, peraí, se eu receber esse documento aqui agora, o que vai acontecer lá na frente? Opa, não posso, peraí, eu tenho que segurar, não posso passar isso à frente agora. Então, facilita muito nesse sentido. As pessoas começam a ter essa visão. Bom, falei em mudança gera resistência, então é importante a gente gerir justamente o capital humano, trabalhar muito isso dentro da empresa, seja com treinamentos, com, enfim, e-mail, marketing. Muitas empresas têm interface, intranet, enfim. De que forma a gente vai trabalhar? Eu acho que é muito adequação à realidade de cada empresa, mas é muito importante sempre se preocupar com isso. Quando a gente trabalha com gestão de processos, a gente trabalha com pessoas o tempo todo. A gente precisa gerir pessoas, gerenciar pessoas, porque a gente está lidando com o ser humano. A gente não está avaliando necessariamente um processo que é 100%, acho que nem vai conseguir, né? 100% automático, e a gente vai lidar só com a máquina. Tem sempre pessoas ali por trás disso. Então, a gente precisa se preocupar muito.
Elucidar para toda a empresa essa questão das interfaces. Demonstrar o valor que será agregado com essa implantação, reforçar isso, para as pessoas conseguirem entender os benefícios. Eu já escutei alguns depoimentos de pessoas falando: a gente está tentando implantar, mas eu vejo que tem muita resistência das pessoas porque houve uma tentativa frustrada no passado de trabalho, de processo. Muitas vezes foi iniciado, mas gerou resistência, então agora ninguém nem quer mais ouvir falar. Então, é importante a gente demonstrar isso, levar para as pessoas o entendimento do que isso traz de benefício. Comunicação, como eu falei. Aqui eu coloquei um ponto referente à empresa familiar. Eu não sei se alguém aqui trabalha em empresa familiar, mas normalmente é mais difícil, a resistência é maior. A gente tem, às vezes, um colaborador, como eu comentei ainda agora, trabalhando há 20, 30 anos no mesmo lugar, e aí você diz para ele que do jeito que ele está colocando, sei lá, o papel na impressora, não é a melhor forma, ele pode fazer de outra forma. Meu filho, eu já faço isso há 30 anos. Então, assim, é muito difícil. A gente precisa realmente entender toda essa dinâmica dentro da organização para poder trabalhar muito bem isso. E justamente falando desse tema, eu vou colocar aqui um vídeo que ilustra essa questão da resistência à mudança. Me perdi! Cadê a trilha? Não estou vendo mais a luz. O que eu faço? O que eu faço? Socorro! Vamos empacar aqui para sempre. Nada de pânico! Nada de pânico! Somos profissionais treinados. Fiquem calmos. Vamos dar a volta na folha. Dar a volta na folha? Eu acho que não vai. Bobagem. Isso não é nada comparado àquele galho em 93. Isso. Bom, estão indo bem. Isso mesmo. Olhem nos meus olhos, não desviem deles. E olha aí a fila de novo. Obrigado, Sr. Solo, obrigado. Bom trabalho, pessoal. Você podia ter matado alguém. Desculpe. É o Flake. Desculpas. Por favor, me desculpe, foi sem querer. Precisada. Flake, o que está fazendo? Isso é a minha nova invenção para colher grãos. Não será preciso pegar um por um, dá para cortar tudo de uma vez. Flake, não temos tempo para isso. Exatamente. Nunca temos tempo de pegar comida para nós porque passamos o verão inteiro fazendo a colheita para oferenda. Mas minha invenção vai acelerar a produção. E uma outra invenção. E eu tenho uma coisa para você também. Já que vai ser a rainha, pode controlar a produção com isto. Doutora Flora, com licença. É muito interessante. É só um pedaço de capim e uma gota de orvalho, não é? Flake, para. Não é. Na verdade, é um telescópio. Eu gostei bastante. Oi, princesa. Você está tão linda hoje. E eu nem preciso de um telescópio para ver isso. Está bem, escute. A princesa não pode perder tempo. Quer mesmo nos ajudar? Então largue isso aí, volte para a fila e colha os grãos como uma formiga. Como uma formiga. Por favor, Flake, rápido. Desculpe, eu só queria ajudar. Ceifadora. Ora, fazemos a colheita assim desde que eu era uma larvinha. Eu acho que esse é um bom exemplo, né? As formigas normalmente fazem aquele mesmo caminho, elas seguem aquela trilha sempre. Então, pronto, aconteceu alguma coisa, caiu uma folha, acabou o mundo, né? Elas não conseguem mais pensar em como fazer diferente. E aí vem uma pessoa e orienta: gente, vamos por aqui, vamos dar a volta na folha. Não, mas dar a volta na folha é mais ou menos isso que acontece. É uma comparação ali com um desenho, uma coisa bobinha, mas é mais ou menos isso que acontece mesmo no dia a dia, né? Pronto, mudou a rota, acabou, ninguém mais consegue pensar, fazer nada. E da mesma forma, como a gente viu ali, uma da formiguinha, não consigo lembrar o nome dele especificamente, mas ele dando uma sugestão, uma proposta de como fazer melhor a colheita.
Ele fala, não, de novo, mas perder tempo com isso. E é mais ou menos isso que acontece no dia a dia. Não posso parar para ver isso agora não, porque eu tenho muito problema para resolver. Mas aí é aquela história, eu volto. É ficar apagando incêndio, né? Se você nunca parar para olhar os problemas que estão acontecendo, avaliar os riscos que estão ali envolvidos, você sempre vai apagar incêndio. E aí vai continuar falando, não, agora eu não posso não. Tem que parar para resolver isso aqui. Mas, na verdade, é muito importante parar para avaliar e entender o que está acontecendo, sim, e não ficar apagando incêndio. Como eu falei para vocês, eu trouxe aqui a pesquisa da PMB, que vai demonstrar um pouquinho de como está esse cenário de gestão de processos nas empresas hoje. Atualmente, 25% das empresas entrevistadas, eles entrevistaram. A maior parte das empresas foram empresas nacionais mesmo, uma parcela muito pequenininha foram empresas de fora. E dessas empresas entrevistadas, eles viram que 25% apenas têm implementado há menos de um ano isso nas empresas. A gente já tem um volume um pouquinho maior, que é de 32% de empresas que têm cultura de processos implementada entre 1 ano ou 3 anos, ou seja, a gente já vê aí que as empresas estão realmente buscando isso. É novo. Antigamente, há uns anos atrás, isso era trabalhado, chamado de OIM, né? A gente tinha essa questão de organizações e métodos dentro das organizações. Então, não tinha ainda esse viés de gestão por processos da forma como é visto hoje, todo esse entendimento. 16% tem implementado essa cultura na empresa entre 3 e 5 anos. Já um tempinho significativo que a gente pode entender que isso já vem sendo buscado. E 21% tem essa cultura implementada na empresa há mais de 5 anos. Tá muito claro. Na projeção ficou muito clarinho. Não sei, eu acho que vocês não vão conseguir ler daí. Mas aqui eu coloco quais foram os motivadores para a implantação da gestão por processos nessas empresas que hoje praticam, que têm essa cultura. E 67 dessas empresas responderam que o motivo delas terem implantado essa cultura foi justamente para melhorar a produtividade interna e a qualidade na visão do cliente. Ou seja, elas já estão pensando realmente o ponta a ponta. Estão pensando assim, eu quero melhorar na visão do meu cliente. Fazendo uma comparação, é mais ou menos assim. O consumidor compra um produto, seja ele qual for, um celular, uma máquina de lavar, o que for. E aí a empresa entende que já acabou, o processo finalizou no momento em que esse produto sai para o endereço do cliente. Meu processo acabou aqui. Não acabou. Realmente você precisa controlar e acompanhar até esse material de fato chegar no cliente. Então, o que eu quero dizer com visão do cliente é isso. É você entender que o processo só termina, que eu só termino esse acompanhamento e vejo se realmente foi tudo perfeito e atendeu a expectativa do cliente quando esse produto chega lá para ele. E mais, chega no endereço correto e intacto, porque às vezes acontece também deles errarem ou então chegar danificado. Então, é essa a ideia que eu quero trazer na visão do cliente. E 51 delas responderam que foi em função de planejamento estratégico que precisaram implantar. 42 dizem que precisou implantar devido à necessidade de documentação para atendimento de gestão da qualidade total. 32 devido à automação de processos dentro da empresa. Na sequência, vem o motivo, né, de implantação do modelo de excelência, quando a empresa busca uma certificação, seja uma ISO, seja uma acreditação. Foi esse o impulsionador para a implementação da cultura dentro da empresa. Na sequência, aparece a questão de implementação de um ERP. Existem muitas empresas que caem nessa situação também, né? A gente começa a perceber a necessidade de gerir os processos no momento em que vai mudar, né? A gente não tem um ERP, vai implantar e agora? Ninguém conhece os processos, ninguém sabe como fazer isso, como transmitir, porque não adianta eu contratar um sistema
hiper, mega, que promete mundos e fundos, se eu não conseguir transmitir, refletir dentro do sistema a minha necessidade. Eu preciso conhecer o meu processo para poder entender e saber como refletir isso lá dentro. E aqui na sequência aparecem outros com menos número, né? Aqui também eu coloquei, como eu mencionei lá atrás, essa questão de ter um escritório formal ou não na organização. Eu coloquei aqui esse gráfico que diz que 53% das organizações entrevistadas têm um escritório de processos formal dentro da empresa. Mas 41% não tem. Ou seja, dá para perceber que está bem dividido, que não necessariamente as pessoas só conseguem implantar essa cultura se tiver um escritório formal. A gente também tem ações isoladas em algumas áreas. Esse gráfico aqui é justamente para falar do que está sendo feito em termos de suporte de ferramentas de TI. Aparece como top mais, né? 56 empresas responderam que utilizam o Visage, o software que eu comentei com vocês, para desenhar, modelar os processos. O módulo que eu comentei que é gratuito do Visage é justamente esse daqui para desenho e modelagem, mas se você, por exemplo, quiser fazer automatização, aí já não é mais uma versão gratuita, aí você tem que pagar realmente, é uma versão paga do Visage. E na sequência aparece o Visio. O Visio é da Microsoft. Ele tem, então, interação com o SharePoint. Então, quando a organização precisa automatizar, vai para dentro do SharePoint, tudo aquilo que foi desenhado. E depois aparecem outras, e tem uma série de ferramentas, Ares, Bonita, Oracle, enfim, que aparecem aqui também. Mas, de forma mais significativa, o que as empresas mais utilizam hoje é o Visage e o Visio. Legal. Implementei, eu estou fazendo isso na minha empresa, fiz todas essas ações que a gente comentou aqui, treinei, difundi essa cultura, disseminei toda essa informação. E aí, né, como é que eu vou medir tudo isso que está sendo feito? Como está a evolução da minha empresa em relação a processos? Quando a gente fala em maturidade em processos, não adianta eu implantar hoje, daqui a 2, 3 meses eu querer falar, não, deixa eu ver como é que eu estou, né? Ninguém sai do zero para o nível ótimo, vamos dizer assim, né? Atingir um nível máximo de excelência. Isso aí acontece aos pouquinhos mesmo. A gente vai construindo como tudo na vida. A gente vai construindo aos pouquinhos, vai implementando padrões, estratégias, vai aperfeiçoando justamente, inclusive o escopo de atuação, independente de ser uma área para atender a empresa toda ou não, a gente, ao longo do tempo, vai aprendendo também com tudo que foi feito e vai aperfeiçoando isso daí. Eu coloquei aqui os níveis considerados de maturidade. Existem algumas metodologias, tá? Esse daqui foi só um ponto que eu peguei, mas existem algumas metodologias para avaliação de maturidade em processos. Acho que cabe vocês identificarem o que é melhor, qual é melhor aplicar, dependendo do cenário, da situação da empresa. Mas a gente tem basicamente que, considerando o nível 0, a gente chama de gestão dos processos desestruturados, que é justamente existem processos de maneira informal e desestruturada na organização. Ou seja, ninguém ainda tem essa visão do ponta a ponta de como a coisa acontece. No próximo nível, seria a gestão dos processos funcionais. Seria mais voltada até para aquela primeira imagem que a gente viu lá. A gente está gerenciando em nível departamental. Os processos são entendidos, são mensurados e melhorados. Mas, nível de departamento apenas. A área olha simplesmente para o que está sendo executado ali e tenta melhorar. Muitas vezes eu vejo que as empresas têm ações o tempo inteiro, está sempre buscando melhoria,
mas não consegue ter essa visão do todo. Então, acaba que a melhoria ela não é tão eficaz quanto poderia ser, porque, na verdade, as áreas estão o tempo todo ali olhando e vendo o que pode ser melhorado, mas não consegue ter essa visão do todo, então acaba olhando só para dentro da sua caixinha. O considerado nível 2 seria a gestão do processo ponta a ponta. A organização entende, consegue mensurar e melhorar esses processos justamente na visão ponta a ponta. A gente já começa esse nível de entendimento maior. E o nível 3, que seria a gestão dos processos do cliente. É aquela visão que eu expliquei para vocês lá atrás. É você entender como isso está indo até o final mesmo, até a entrega, esse produto chegar no meu cliente. Muitas vezes é uma pesquisa de satisfação que é aplicada depois que ele recebe esse produto para saber a percepção dele também. Quando a gente fala de maturidade em processos, está muito ligado a essa questão da cultura dentro da empresa, o alinhamento, como eu falei, entre processos e estratégia. Os donos dos processos devem ter responsabilidades claras em relação, inclusive, à prestação de contas do que está sendo feito ali, responder mesmo por todas as atividades. Devem ter a definição clara sobre o valor entregue, existência de métodos e ferramentas para a gestão de processos, pessoas capacitadas em gestão de processos. Vou parar um pouquinho nesse ponto aqui. Quando você está implantando essa cultura dentro da empresa, é interessante que tenha pelo menos uma pessoa que entenda, que conheça um pouquinho mais a fundo o tema para poder, inclusive, orientar e ajudar os demais nesse desenvolvimento do trabalho. Mas nada impede também da movimentação ser em conjunto. Entendimento das competências necessárias aos processos, tomada de decisão baseada em informações dos processos. Eu costumo brincar e falar assim, não é tomar decisão com base em achismo, né? Feeling. Eu acho que é isso. É realmente extrair dados confiáveis para que a gente possa avaliar o que deve ser feito e tomar decisões com base naqueles dados ali que foram analisados. Voltando um pouquinho na pesquisa, mas agora falando especificamente da questão da maturidade, hoje as empresas estão divididas da seguinte forma. 43% das empresas que responderam à pesquisa, o BPM é utilizado para ações de melhorias locais em departamentos. É aquela questão da visão departamental. 13%, BPM é usado para melhoria de processos ponta a ponta, com ganhos para toda a organização. Vê que é uma parcela pequena ainda hoje. Essa pesquisa, eu esqueci de falar, ela é recente, foi a última que a BPMP fez, saiu agora em 2015. E a gente está com uma realidade, com um cenário bem do que está acontecendo agora mesmo. 15%. BPM é usado para melhoria de processos ponta a ponta, com ganhos para toda a organização e também ganhos para o cliente. E 18% diz que ninguém fala em processos. Ninguém comenta, não existe nenhum tipo de ação voltada para isso. Gente, é isso. Ficou alguma dúvida? Existe mais alguma coisa que eu possa ajudar, que eu possa esclarecer? Eu vou abrir para perguntas. Se vocês tiverem alguma coisa para colocar, estou à disposição. O Alex, que chegou também, é da comissão de processos. Se tiver alguma dúvida, ele também pode responder aqui junto comigo. Não? Você falou no Visage e no Visio, né? No Google Chrome, você tem um app que faz direto o processo no Google Chrome. Você vai no Google Play e baixa. Então, o que acontece? Notação BPM 2.0, de grátis. Bacana. E fica direto no navegador, no Google Chrome. Bacana, isso eu não conheço. Está no Google Chrome. Você baixa. Qual é a vantagem? Você pode usar em Unix, você pode usar em Linux, você pode usar em Windows, você pode usar em onde você quiser. Ele tem interface com todas essas extensões. Não, ele está no Chrome. Você baixa no Chrome isso aí. Eu estou querendo lembrar o nome, eu não consigo lembrar. Eu acho que é MacFly, não sei como é o nome.
Eu passo para o Alex depois. Perfeito. Mas pesquisa no Google Chrome, que tem lá no Google Já tem Play. mais uma opção. Gratuito, não precisa pagar licença. Ele tem a vantagem que o Bizarre você tem que instalar. Aí ele vai Sim. consumir memória da sua máquina. E ele é chatinho que toda hora ele pede atualização. Toda hora você tem que atualizar. Esse do Google você tira direto, no navegador você baixa. Bacana. Não, eu não tentei usar offline, que o Google, o Chrome tem uma versão que você usa ele offline. Né? Mas, normalmente, hoje em dia, ninguém trabalha offline, é muito raro. Ok? Mais alguém? Só um momentinho. Muitas empresas elas trabalham com processos, né? Mas são processos antigos, normalmente não são acompanhados. E eles acabam virando departamentalizações, na verdade, porque ficam áreas responsáveis por pedacinhos e elas não se preocupam com essa interface do que eu estou passando para o outro. Eu acho que esse é um dos maiores gargalos dos processos na maioria das empresas. E como atuar nessa mudança? Eu acho que essa parte de manutenção sem ter um responsável é a parte mais difícil, sem ter o escritório, como você citou. Imagino que essas ações que você se refere sejam principalmente quando a empresa contrata uma consultoria, ela vai lá, mapeia e não tem necessariamente um escritório formal para depois manter isso. Então, realmente, assim, é muito complicado. A gente precisa cuidar, eu acho que é essa a palavra, cuidar disso e ter essa cultura muito forte dentro da organização para que isso não se perca. Porque de nada adianta eu fazer um trabalho maravilhoso, levantar tudo, desenhar fluxo, identificar a gap e isso ficar perdido, depois botar na gaveta. Então, por isso que eu friso bastante também essa questão do escritório, que seria a documentação. Não necessariamente, também, mas o escritório, quando você tem essa figura de um escritório de processos formal dentro da organização, a tendência é que isso não se perca, porque o escritório é o responsável por cuidar dessa gestão por processos dentro da empresa inteira. Então, se torna muito mais fácil, porque as ações isoladas, justamente quando uma área faz ou outra, é muito difícil, porque por mais que a área tenha claramente essa visão da importância do ponta a ponta, sabe que tem toda a interface, que tem outra área que vai impactar no trabalho dela e vice-versa, quem garante que você vai conseguir fazer outra área entender tudo isso, né? É muito difícil. Nada impede essas ações isoladas, mas por isso que eu friso tanto essa questão do escritório, porque é uma forma de você atender a empresa inteira e minimizar, pelo menos, não garante, mas minimizar essa questão que desenhou e fica na gaveta, né? Até a questão da reaprendizagem do processo, né? Porque quando você joga o processo lá e você vai seguindo, se sai uma peça daquele processo ali, você tem que reaprender na prática, porque você não tem uma documentação, alguém que vai te orientar naquilo ali. E aí você vai reaprender o processo e nessa reaprendizagem você pode acabar mudando o que era para ser feito originalmente, aí vai gerar outros problemas, enfim. Eu acho que esse também é um dos maiores problemas que acontecem. Essa questão da atualização da documentação é muito importante. Os processos mudam constantemente. Então, não adianta também eu escrever um POP, o procedimento operacional padrão, e não atualizar ele, porque daqui a pouco vai mudar. Nem que seja um detalhe ou outro, as coisas vão acontecer de forma diferente, tem atividades que vão ser eliminadas, outras vão ser melhoradas, ou então deixou de ser responsabilidade de uma área, deixou de ser da responsabilidade daquela atividade. Responsabilidade do RH e passou a ser, sei lá, de treinamento e desenvolvimento, não um DP, né? Departamento, sim. Então, a gente precisa realmente atualizar essa documentação. Precisa cuidar, porque acontece o que você falou. A pessoa sai e depois o outro não consegue dar continuidade. Você responde a pergunta? Sim.
Oi, aqui. Sim. Professora, eu queria perguntar se você, como consultora também, você recomenda que o escritório de processo tenha poder deliberativo, não só apenas o poder consultivo. Porque o que acontece, principalmente trazendo uma realidade da administração pública, onde eu atuo, os ministérios, eles até estão buscando, de alguns anos para cá, introduzir a administração gerencial na administração pública, trazer o caráter, profissionalizar a gestão. Mas aí, esse grupo de novos profissionais, gestores, são novos contratados, até para um vínculo mais flexível, eles não têm um poder deliberativo. Eles têm apenas o poder consultivo. Então, a maior parte do corpo funcional, os estatutários, eles vêm com um certo bloqueio. Então, popularmente, a gente ouve muito isso, né, no dia a dia. Esse grupo de pessoas ficam sentados numa salinha fazendo mapeamento, bolando ideias que não vai dar certo. Né? Então, a gente sabe que até um suporte para o processo decisório, até porque a gente não tem legitimidade para aplicar, para executar. A gente está investido em uma carga de apoio. A gente não tem a legitimidade, de repente, para poder executar, para ter o poder deliberativo, teria que fazer uma mudança, inclusive, na própria lei, em normativos internos, enfim. Então, repetindo a pergunta, você acredita que, para que esse escritório, né, de processos que você sugere seja mais eficaz, alcance o resultado, é necessário que o rol de competências e de responsabilidades dele seja revisado, em vez de ser apenas consultivo para passar deliberativo? Aí uma outra pergunta já emendando, geralmente o administrador não gosta de compartilhar processo decisório, né? A decisão ele gosta de tomar. Então, assim, você vai acabar diluindo o poder do administrador. Que às vezes a maioria não é administrador por formação. Às vezes é engenheiro, às vezes é médico, que está ali como diretor daquela empresa. Só me ajuda a entender. Você diz diluindo em que sentido? O poder, de que forma a decisão. Vamos supor, colocando um exemplo mais prático, esse escritório de processos, ele identifique, mapeie e recomende uma série de mudanças no próprio processo, na confecção de um produto, por exemplo. Mas ele não tem um poder coercitivo. Ele não tem o poder mandatário de ir lá e atribuir uma nova responsabilidade para a pessoa. Ele não tem esse poder. Geralmente ele remete isso para quem contratou ele. Ou o gestor da empresa, o diretor. Essa questão que você está colocando realmente é bem complicada, né? Porque muitas vezes a gente tem até uma estrutura de escritório, sim, uma área que vai atender a empresa toda nesse sentido, mas depende, inclusive, da alocação dele nessa estrutura. Isso também ajuda muito. Normalmente, não é regra, tá? Toda essa questão a gente precisa trabalhar muito bem, porque em cada empresa funciona de um jeito. Não tem como. Mas, normalmente, quando a empresa entende que um escritório deve estar ligado diretamente à presidência, por exemplo, como acontece às vezes, isso se torna muito mais fácil, vamos dizer assim, porque vem de cima. A alta direção, quem está lá em cima, já está reconhecendo e, mesmo que indiretamente, dizendo para a empresa a importância, tá, do papel dessas pessoas ali dentro. Mas não quer dizer que, dependendo da alocação, não vai funcionar. Não é isso. Varia mesmo da cultura, inclusive, da organização. Da forma como a empresa vai enxergar isso. Então, não necessariamente, eu tenho apoio da alta direção, vai dar certo, eu não tenho, não vai? Não. Isso aí não quer dizer nada. Então, eu acho que vai muito da forma como cada empresa está desenvolvendo isso, trabalhando isso, lidando com toda essa situação e a forma, inclusive, de atuação.
como esse escritório está dentro da empresa. Não quer dizer, lógico, facilita? Facilita. Né? A estrutura, a alocação dele está facilitando, mas isso não quer dizer nada. Depende muito também do escopo de atuação que vai ser definido e atribuído para esse escritório, no meu entendimento. Alex, quer compartilhar alguma coisa? Vou tentar agregar, tentar responder duas perguntas. A dele e a dela relacionado à continuidade do processo. A gente tem 2 pontos. Respondeu o seu primeiro. Um processo, ele é contínuo e cíclico. Então, você pode mudar o processo medindo. Então, a gente tem indicadores de desempenho. Então, quando você tem um processo e tem alguém acompanhando esse processo, ele começa a medir esse processo. Então, ele atribui vários valores, né? Então, quando ele vê que aquele processo não está dando o resultado esperado, ele começa a direcionar esse processo. Então, o que acontece? O gestor acompanha, atribui responsabilidade para alguém acompanhar esse processo, e quando ele vê que esse processo está declinando, ele começa a fazer um projeto de reestruturação de um processo. Então, ou seja, eu tenho um projeto de processo que eu vou redefinir algumas atividades. Então, só para ficar claro o seguinte, eu acompanho o processo, esse processo está começando a declinar, não está dando o resultado esperado, eu vou juntar uma equipe e vou montar um projeto para modificar um processo. Porque a gente sabe, como a Isabelle falou, a gente tem a cultura da empresa que isso é uma dificuldade. Então, por isso, tem uma comissão de projeto para tentar fazer alguns programas, porque ele começa a ter lá vários projetos para atender um programa de mapeamento ou melhoria de um processo, porque a gente sabe que o processo, ponta a ponta, dá muito resultado para a empresa. Então, a gente vê cultura, conhecimento e controle, que seria através de indicadores de desempenho e acompanhamento. Respondi alguma coisa? Deu para agregar? Lá, quando a gente fala realmente em processo e projeto, quando você fala diluir responsabilidade, isso é um ponto positivo e negativo, porque a gente sabe que existe vários tipos de profissionais. Tem profissionais que gostam de reter informações e tem profissionais que gostam de pegar e diluir, vamos dizer assim, as responsabilidades. Então, a gente gosta de trabalhar com esse tipo de profissional, que ele pega e começa a pulverizar as responsabilidades. E isso agrega mais valor para a empresa. Então, quando a gente fala de processo, a gente está falando de comunicação e está falando de diluir as informações, disseminar a informação, fomentar essa informação para a empresa. Então, quando a gente pega um profissional que retém muito, para a gente que quer comunicar alguma coisa, fica muito difícil. Então, a gente sempre orienta, quando a gente está ou dando uma palestra, ou dentro da nossa empresa, ou conversando, a gente sempre procura, sempre que um profissional, hoje, um gestor, um gerente, ou supervisor, que tem acesso a algum tipo de informação privilegiada, claro que a gente tem algumas informações que são secretas, que são ultra secretas, que são reservadas, que ele pode traduzir em ações. Então, essas ações, de menor poder, mais agregada, vai chegar a um objetivo, tem que ser diluída. Então, sempre simplificando o seguinte, a gente dá responsabilidade, a gente forma aquela pessoa, o que ela deve fazer, e a gente mede o que ele está fazendo, e a gente tem um resultado global para a organização. Quando a gente pensa em processo, a gente pensa no bem-estar da organização. Então, tendo um ambiente claro e transparente, é bom para todo mundo. E sempre lembrando que comunicação
primeiro lugar. Vocês, né, que trabalham em empresas, vocês sabem, assim, a comunicação hoje é essencial. Então, quando você faz alguma coisa sem saber o porquê está fazendo, aquilo ali, para a pessoa que está na empresa há 30 anos, ela já está acostumada com isso. Hoje, a pessoa que quer crescer, ela tem que, né, a gente sempre orienta, e é da pessoa, ela tem que saber o porquê daquilo. Então, quando a gente pega e transforma isso em processo ou procedimento, a gente procura sempre orientar ela a saber o seguinte: hoje eu estou fazendo determinada etapa de um produto, como você deu um exemplo lá. Tem um produto e eu estou fabricando esse produto. Hoje, na hora que eu estou ali fabricando o produto, eu sou um cliente. Por quê? Porque eu estou fabricando o produto, mas eu precisei de matéria-prima. Então, alguém deu aquela matéria-prima, eu transformei aquela matéria-prima e vou passar para alguém. Então, quando eu passo para alguém, eu sou fornecedor. Então, todo mundo que está dentro de uma organização, ele é cliente e fornecedor. Então, ele cobra algo, ele deve cobrar algo de boa qualidade para ele fazer o trabalho dele e, sucessivamente, ele deve produzir algo com qualidade para passar para o próximo. Se todo mundo que trabalha numa organização tiver essa visão, o cliente final que vai ser beneficiado. Então, a gente tem que fazer algo como de boa qualidade, como a gente estivesse sendo o cliente que a gente é nesse momento. Então, ou seja, vamos lá, respondendo a sua pergunta, pulverização é a melhor fase e o que a gente sempre orienta, que as responsabilidades devem ser passadas para todo mundo. Em relação a cliente e fornecedor, o que a gente fala? Processo, tem input, processamento, output. Fazendo analogia para cliente, a gente é um cliente, quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente recebe matéria-prima ou insumo, transforma isso em alguma coisa, um produto ou serviço, e fornece para alguém. Então, se a gente pegar um elo, né, ele está sempre preso, porque um elo ele é um produto que, naquele momento, ele é um cliente e é um fornecedor. Deu para entender ou complicou mais? Legal? Só fazendo um complemento em relação ao que você falou de documentação e complementando a resposta que eu dei da pergunta dela, eu costumo dizer também que o óbvio precisa ser dito, tá? Precisa ser escrito. Porque muitas vezes a pessoa tem aquilo claro na cabeça, mas está tão óbvio para ela que ela não bota no papel. Mas para quem não conhece aquele processo, não está claro. Então, eu costumo dizer que o óbvio precisa ser dito. Procurem sempre documentar tudo quando vai desenhar, quando vai escrever um procedimento, porque é isso. Muitas vezes, na sua cabeça, está claro, você consegue entender porque você conhece o processo. Mas é importante que essas documentações elas sejam de fácil compreensão para quem não conhece o processo também. Uma pessoa que nunca viu, que não sabe nada, nunca viu nada daquele processo. Pegou esse documento, consiga entender de forma clara exatamente como aquilo acontece. Se tratando de POP, então, de procedimento, nem se fala, porque a pessoa precisa saber executar aquilo ali. Então, é isso. A mensagem é: escreva, ainda que pareça óbvio para você, escreva, coloque no papel. Mais alguma? Boa noite. Boa noite. Você citou aí que um percentual de empresas que dão importância ao processo até a entrega do produto ao cliente. Você tem, que a gente vê, né, pelo menos eu observo, que hoje em dia tem uma preocupação muito grande das empresas no pós-venda. Né? As empresas de automóveis mesmo, eles ficam preocupados com as revisões,
o cliente não perder muito tempo lá com o carro na revisão. Isso tudo conta, né, para que o cliente, quando vá trocar de carro, por exemplo, procure aquela mesma marca e tal. Essa ideia, esse comportamento está assim, sendo empregado em empresas de diversos setores, porque eu observo isso mais na empresa automobilística, né, que a gente vê muito, até por causa da concorrência, mas assim, em outros ramos do mercado, eu não sei se essa preocupação com esse pós-venda é tão intensa e se existe nas empresas processos direcionados para esse pós-venda. Existem diversos ramos, sim, muito mais forte em empresas que também trabalham com a venda, porque da mesma forma como ela se preocupa com a venda, ela tem que se preocupar com uma assistência técnica, por exemplo, porque não adianta de nada esse consumidor comprar o meu produto, ficou feliz da vida, mas na hora que ele precisa do meu suporte técnico, da minha assistência técnica, foi uma porcaria, ele foi super mal atendido, ou então demorou pra caramba para uma peça do carro dele chegar, não adianta. Então, nessas empresas, eu acredito, da mesma forma que você colocou, que isso é mais forte, sim, mas eu vejo também uma movimentação muito grande no geral. Hoje, as empresas estão se preocupando muito mais com essa questão da fidelização, porque isso nada mais é do que fidelizar o cliente. Você compra comigo e mesmo depois, quando você precisar, no momento que seu carro der problema, eu consigo te prestar um ótimo atendimento, você vai querer comprar comigo de novo. Então, acontece tanto nessas empresas, nesses segmentos, como em outras também. Já está começando, eu vejo esse movimento, empresas cada vez mais se preocupando com essa visão do cliente, com essa questão de melhorar os seus processos. Não é à toa que cada vez mais a gente vê um movimento de empresas buscando justamente implementar a gestão por processos, porque estão se dando conta realmente do como isso faz diferença. Você entender, conhecer o processo ponta a ponta. Respondi? Deixa eu só complementar. Quando a gente fala pós-venda, hoje muitas empresas estão fazendo isso. Então, quando a gente fala em processo, a gente está se reinventando. Então, hoje, tem alguns segmentos por força de lei e outras empresas estão preocupadas com isso. O que eu estou querendo dizer? É a reutilização e o descarte. Então, tem hoje empresas que já estão preocupadas em fazer algo além. Então, eu vendo, eu produzo, vendo, entrego o produto, faço relacionamento CRM, pós-venda, assistência técnica, já estou medindo, porque eu tenho todo o histórico do produto, eu tenho a fabricação, eu sei a validade, então eu sei o endereço para quem eu vendi, né? Então eu controlo tudo isso. E já tem empresas hoje que mantêm esse contato por e-mail com o cliente, dizendo, o seu produto vai vencer tal dia e a gente se propõe a ir na sua casa para fazer o descarte do produto. Então, tem empresa que já está tendo esse relacionamento até no descarte. Então, já é um diferencial e esse cliente que vai ter o acompanhamento já gera um diferencial enorme e competitivo no mercado. Então, hoje, a maioria das empresas já estão preocupadas com pós-venda, mas outras estão além até o descarte. A gente vê a preocupação do pós-venda, que antigamente era raro você ver saque das empresas, né? Aquele serviço de atendimento ao cliente. E hoje em dia é muito comum. Qualquer empresa, e tem empresa de alimento e tal, tem aquele serviço de atendimento ao cliente. Ou seja, a preocupação com o pós-venda está cada vez, né, maior. Deixa eu ilustrar o que você falou. Você já comprou alguma coisa na Dell? Computador da Dell, você compra online? Da Dell? É.
Não, online não. Eu comprei um Dell, mas não foi online. Quando você comprar um Dell, a hora que você registra seu produto na Dell, quando tiver faltando um mês para acabar a garantia, você recebe um e-mail. Olha, sua garantia está vencendo, é melhor você renovar sua garantia. Aí quando sua garantia for vencer de novo, eles vão mandar um e-mail para você. Tem empresas que tem isso aí, todo site de vendas nada mais é do que um disparador de processo. Tem uma empresa chamada Farm, que as senhoras devem conhecer, adorar o site. Cara, ele teve um problema uma vez com um processo deles que deu um rolo no site deles, numa época, não sei se foi Dia dos Namorados, ou Dia das Mães, o prejuízo foi na casa do $1 milhão, porque os processos... E, normalmente, isso que você falou, hoje em dia você usa muito a automação de processo para saque, mas para recall, para esse negócio da... Agora, o problema todo que acontece é que quando você tem um problema físico, você não consegue automatizar isso. Você tem que o cara na sua casa ou você levar o negócio para ele reparar. Não tem jeito. O máximo que você tem aí é uma pesquisa de satisfação. O PagSeguro, por exemplo, quando você compra algo no PagSeguro, tem um negócio chamado arbitrar a transação. Ou seja, depois que você recebeu a mercadoria, você tem 15 dias para reclamar ou não. Você recebe e-mails com uma semana e na véspera de vencer o prazo. Quer dizer, isso é processo automatizado. Quer dizer, isso está bem adiantado. Por incrível que pareça, Correios, se você quiser acompanhar a mercadoria desde a postagem até a sua chegada, você acompanha pelo site deles. E você recebe informação no celular. O que é isso aí? Automação de processo. Acabou? Mais alguém? Dúvida? Bom, gente, é isso. Obrigada pela atenção de vocês, pela participação. Nós, da comissão, nos colocamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida, caso vocês queiram ainda depois fazer alguma colocação. Estamos aqui à disposição. Obrigada.